Olá, pessoal, boa noite, boa noite, estamos ao vivo, hoje em mais uma live, estamos ao vivo em mais uma live, pessoal, vou acenando aqui, vou acenando para o pessoal que está entrando, boa noite, alegria estar aqui com vocês hoje, nessa terça-feira, meio friozinho, mas tá gostoso, né? Não tá tão frio. Boa noite. Boa noite. Vamos aguardar aí o pessoal entrar. Dá mais uns minutinhos pro pessoal. Te acenando aqui. Para quem já tá aqui com a gente. Obrigada pela presença. E aí, como é que vocês estão? Empolgados hoje? Hoje o tema é super interessante. Hoje eu vou falar aí de alguns temas que, aliás, dentro do tema de hoje eu vou falar como sobreviver aí utilizando a ozonioterapia na prática clínica, né? Como é que foi a minha carreira aí na ozonioterapia, como é que eu uso, como é que eu me formei, né? Como é que eu me tornei ozonioterapeuta. Esperar o pessoal entrar para a gente poder começar. Hoje a gente vai falar de transformação, a gente vai falar de posicionamento quando se trata de ozonioterapia, né, pessoal? A gente vai falar aí como é que você pode ofertar isso para suas pacientes, né? Como você vai trazer isso para sua prática clínica. Esperar mais uns 2 minutinhos aí o pessoal ir entrando. O pessoal já me conhece, né? Eu sou a doutora Angélica, é uma alegria estar aqui com vocês hoje para a gente falar desse tema que eu gosto tanto e que eu tenho certeza que várias pessoas que estão aqui na live gostam também, que é a ozonioterapia, né? Hoje eu vou compartilhar com vocês aí 10 práticas de como viver com a ozonioterapia. Nessa noite aí, a gente vai falar aí, vamos dar 10 dicas aí, de como sobreviver, de como implementar a ozonioterapia na prática clínica dentro do consultório, de como ofertar isso para os pacientes. Oi, boa noite, boa noite, deixa eu acenar aqui para o pessoal. Deixa eu acenar, boa noite, né? Às vezes dá um delay. Boa noite. Pessoal, hoje eu vou falar aí de 10 dicas, né, para viver da ozonioterapia. Como é que eu administro a ozonioterapia dentro dos meus atendimentos? Como eu utilizo a ozonioterapia na minha prática clínica? Então a gente vai contextualizar tudo isso hoje, né? Para ir para as pessoas que estão um pouco inseguras e deixa eu dar um aceno aqui para atender com mais segurança, né? Para passar os benefícios da ozonioterapia com mais segurança. Então vamos lá. Hoje com esse friozinho, mas não tá tão frio quanto ontem, né? Hoje tá um pouco mais agradável. Deixa eu acenar aqui pro pessoal, dar um oi, tudo bom? Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Dentro do tema de hoje, né? Dentro desse tema que eu falei para vocês das dicas, eu vou explanar aí algumas orientações. Deixa eu acenar aqui pro pessoal, agora o pessoal tá começando a entrar com força.
Eu vou explanar aí algumas dicas para viver a ozonioterapia dentro da prática clínica, né? Porque às vezes a pessoa tem ali o aparelho, eu recebo relatos, inclusive no direct, de pessoas via WhatsApp, de pessoas que compraram, adquiriram o aparelho de ozônio, fizeram, uma capacitação inicial ou tem a vontade de utilizar a ozonioterapia, mas às vezes fica insegura, ou será que, terei resultados com a ozonioterapia? Então hoje a gente vai falar um pouco disso, dessas questões. Então, começando aí com uma primeira dica, tenha uma formação e uma base séria e reconhecida. 10 dicas aí, isso mesmo, 10 dicas para viver da ozonioterapia. Adorou o tema? Então vamos lá, as 10 dicas. Eu vou contextualizar aí essas 10 dicas, E foram dicas, pessoal, eu tô passando essas dicas hoje, mas foram direções que funcionaram na minha carreira. É lógico, não existe uma receita de bolo. Tudo vai depender do seu público, tudo vai depender do seu segmento dentro da área da saúde. Se você trabalha com feridas, se você trabalha com estética, se você trabalha com terapia capilar, se você trabalha na odontologia, tudo vai depender, Então não existe uma receita de bolo, mas se eu puder dar essas dicas e, aceitarem, pode aí haver uma adaptação, dá para adaptar essas dicas, não são dicas engessadas e a gente consegue aplicar aí na nossa prática diária, na nossa prática clínica de atendimento, Então, em relação à formação, o que é necessário, pessoal, que é primordial? Ter uma formação em ozonioterapia. Eu quero atuar com ozonioterapia, mas o que eu preciso? Eu preciso ter uma formação em ozonioterapia. Aliás, eu preciso ter uma formação em saúde, de preferência, Que é o que a legislação nos traz. E Tarsila conseguiu entrar hoje! Seja bem-vinda! Prazer! Deixa eu acenar aqui para Tarsila. Então, voltando, é que eu me empolgo, pessoal. Eu vejo o pessoal entrando e dando tchau, e é pessoas que eu conheço, que já me mandaram mensagem dizendo que não consegui entrar, mas na próxima eu entro. Então, seja bem-vinda. Então, ter uma boa formação em ozonioterapia. E o mais importante, pessoal, entender. Quando vocês realizarem algum tipo de curso, algum tipo de capacitação, tentem entender o mecanismo de ação da ozonioterapia. Porque às vezes a gente vai lá, faz o curso, E sai com dúvidas. É normal, Quem que não tem dúvidas? Eu vou morrer sem saber tudo. E eu acho que todo mundo, Eu não conheço ninguém que falou, não, esse aprendeu tudo a respeito de tudo e morreu, Morreu sábio. Não, A gente adquire, isso é uma construção. Então, isso é super normal, a gente continuar com dúvidas. E isso que é o impulsionamento para a gente buscar. Isso aqui é legal. Mas eu fiquei com tanta dúvida. Pois é, isso vai ser a sua gasolina, o seu combustível para você buscar mais e mais, tá? Então, ter aí uma boa formação. Não pule etapas, pessoal, não pule etapas. Não adianta pular etapas. Aproveitem o processo, aproveitem as experiências que vocês terão na formação. Vivam isso. É gostoso, mas e se eu errar? Se você errar, você vai tentar de novo. E de novo, e de novo, e de novo. É lógico, quando eu falo errar, eu não estou falando se envolver em uma intercorrência grave. Por quê? Porque, afinal de contas, você não pulou etapa e você já teve uma primeira formação. Pro, mas eu me senti insegura. Normal no começo, gente, em qualquer carreira. Normal, a gente vai se sentir insegura. Eu tenho 20 anos de formação, eu tenho 20 anos de experiência. E de vez em quando eu me deparo com situações que eu nunca vivi. Vou contar um relato muito rápido.
Em determinado momento, isso faz uns 2 anos, eu me deparei com uma paciente, né, na clínica onde eu trabalho, lá na faculdade. Eu sou professora universitária, né, e eu atuo em supervisão de estágio com os alunos da fisioterapia, com os alunos da farmácia, em atendimentos, inclusive. E nós, eu e mais 2 alunos, nos deparamos com uma situação de uma paciente que chegou na clínica que a gente não sabia por onde começar. Os alunos olharam para mim aí, por onde a gente começa. Eu falei, boa pergunta, vamos sentar e vamos estudar o caso dessa paciente, né? Vamos ver a principal queixa dela, né? O principal déficit, aquilo que está realmente atrapalhando a qualidade de vida dela, e vamos atuar ali. E aí a gente vai por etapas, né? Eu costumo dizer que o paciente, às vezes, ele é uma cebola que a gente vai descascando e vai descobrindo sempre mais. Eu falo que a avaliação do paciente, ela não termina na avaliação. Tem aquela avaliação inicial que a gente faz, a anamnese, ela não termina ali. Ela termina quando você dá alta para o paciente, olhe lá. Quando você dá alta. Oi, olha, eu tô vendo gente conhecida aqui. Acenei aqui. Oi, Rejane, tudo bem? Saudades, faz tempo que a gente não se vê. Prazer ter você aqui. Seja bem-vindo à live aí. E nós vamos falar hoje 10 dicas de ozonioterapia. Para atuar no mercado, vivendo e utilizando a ozonioterapia. Então, pessoal, eu costumo dizer isso, voltando aí à ficha de anamnese, que o paciente a gente vai descobrindo. Tem pacientes que você atende que você... Mas por que, pessoal, que isso acontece? Não é porque você errou, é porque às vezes o paciente omitiu, isso acontece, ou o paciente não achou relevante aquela informação. Você não perguntou, porque afinal de contas são mais de 2.000 códigos de CID, né? Código Internacional de Doença, e você não tem a possibilidade de colocar tudo aquilo na ficha de anamnese, né? Você vai por queixas. E aí, em determinado momento, após já algumas sessões, você descobre algo relevante a respeito do seu paciente, mas que ele não julgou relevante. Isso acontece. E aí você era a peça do quebra-cabeça que faltava. E você falou, nossa senhora, o senhor não tinha me falado isso antes? Ah, eu achei que não precisava, não achei relevante. E aí isso acontece muito, pessoal. Então, não se espantem se de repente você já está atendendo ali aquele paciente há 2, 3, 4, 5 semanas e você descobre um fato novo, né? Vivam isso. É isso que vai trazer experiência clínica pra gente, e isso que vai facilitar o raciocínio clínico futuramente em outros pacientes. Um profissional que tem a experiência clínica, né, ele faz a diferença, e a gente só consegue adquirir experiência clínica tendo a prática clínica, né? Não tem jeito. Então, quando eu falo não pular etapas, não pule etapas, viva o momento, viva o processo. Ai, mas é difícil. É difícil sim, gente, mas faz parte do processo e faz parte do crescimento profissional e pessoal, porque a gente cresce na prática clínica. Eu tô falando aqui só da parte profissional, mas a gente cresce, a gente muda conceitos, a gente sai da bolha, muda conceitos, e isso é enriquecedor, tanto para a prática clínica quanto para a vida pessoal, tá? Para a vida pessoal. Você vai melhorar como ser humano e como profissional. Conheça as indicações clínicas mais procuradas. Terapia. Conheça as queixas. Quais são as queixas dos meus pacientes? Eu posso começar pelos meus próprios pacientes. Eu posso começar pelos meus próprios pacientes. E isso funciona, gente. Funciona. Fala, olha, eu tenho lá no meu consultório uma queixa que é X, né? Meus pacientes, na fisioterapia, meus pacientes reclamam muito de dor. Vou trabalhar com dor. Quem trabalha com dor sabe que dor é subjetivo, né? Sabe que cada um tem... Então, conheça os seus pacientes e comece ali
a sua pesquisa através dos seus pacientes, através de quem está mais próximo de você, né? E isso dentro da sua prática clínica. Se você trabalha com estética, qual é a queixa maior? Corporal, facial? Por onde você, né? Aonde você atua? Então, comece de perto. Não precisa grandes esforços, e sim a comunicação com os seus pacientes, tá? Explique melhor para esses pacientes o mecanismo de ação, como é que a ozonioterapia vai funcionar. E aí você vai ter aquela adesão. Eu lembro que logo quando eu comecei, há alguns anos atrás, antes de investir em algum tipo de tecnologia, eu já divulgava no meu espaço. Eu começava a divulgar isso no meu espaço. E aí eu pescava essas informações para ver, né, aonde que eu ia atuar com aquela tecnologia. Apesar de que eu já estava com aquilo na cabeça. Eu já queria aquela tecnologia. Eu só queria investigar melhor e saber a principal queixa do meu público. Tá bom? Tem uma pergunta aqui. Qual a sua especialização, doutora? Eu sou fisioterapeuta, dermatofuncional, sou farmacêutica esteta, sou mestre em engenharia biomédica. Atuo atualmente, estou cursando aí odontologia, estou aí me candidatando a um doutorado aí em prática clínica também. Então, e aí tenho aí o tempo de experiência na prática clínica. Sou esteticista também, tenho a graduação em estética com ênfase em terapia capilar. Essa é a minha formação. Então, eu trabalho aí com práticas faciais, corporais, né? Eu falo que eu sou dermatofuncional, mas a gente trabalha muito na reabilitação, não só na estética. Hoje eu atuo em reabilitação tecidual, então eu uso muito a ozonioterapia para reabilitar tecidos, né? É lógico que uma desarmonia estética, eu posso atuar reabilitando esse tecido, porque dependendo da condição, eu reabilito realmente esse tecido, né? Não só com feridas, não só com trabalho com pós-operatório. Então, eu trabalho bastante aí na minha prática clínica com reabilitação tecidual. Outra coisa também, pessoal, outra coisa aí que quem tá e me conhece há mais tempo não me deixa mentir, quando eu aprendo algo, e até hoje eu aprendo, tá, gente? Eu não sei tudo. Até hoje eu aprendo. Então, quando eu aprendo algo novo, eu aplico. Em quem? Nos meus familiares. Quem tá aqui, que me conhece há mais tempo, tem gente aqui que me conhece há quase 40 anos, que tá aqui não lá, quase 40 não, 30 e poucos anos, vai. Tem gente que tá aqui, que me conhece há mais tempo, que sabe que eu pratico nessas pessoas. Eu falo, vem aqui, pai, vem aqui, minha irmã, vem aqui, meu irmão, vem aqui, marido, vem aqui, cunhado. Eu pratico neles. E aí, qual o seu feedback? Gostou? Doeu? Não doeu? Ardeu? Não, deu pra segurar, não deu pra segurar, né? Então eu aplico em mim, viu, gente? Eu aplico em mim. As técnicas que eu utilizo, eu recebo. Eu tenho que saber. Essa é uma dica. E eu falo isso para os meus alunos. Receba a técnica que você vai trabalhar. Para você conhecer, você tem que saber, gente. Até para saber o que esperar, né? Deixa eu ver que estão surgindo perguntas aqui. Deixa eu ver, a Sueli. Profissional de estética com pós pode fazer acupuntura, não é? Olha, inclusive, você está falando de acupuntura? Foi ótima essa lembrança. Olha, com pós em acupuntura, de preferência, né? Mas a gente consegue fazer pontos de acupuntura com ozônio também, tá, pessoal? Tem protocolo específico para isso, tá bom? Concentração baixinha, volume baixinho nos acupontos, tá? Isso daí tá no consenso de ozonioterapia, tá bom? No consenso europeu. Legal, né? Tudo associado com ozônio ou não necessariamente? Não necessariamente, mas eu associo bastante coisa e tudo vai depender,
né? Eu associo desde protocolos simples a protocolos mais avançados. Vou dar um exemplo de protocolo simples. Desde a ingestão hídrica de água ozonizada, né? Até tratamentos articulares. Já reabilitei atleta, né? Com ozonioterapia intraarticular ali, periarticular. Então, desde do tratamento mais simples, né? Ou de uma técnica mais simples até uma técnica mais avançada, tá? Eu consigo até, pessoal, higienizar utensílios que eu utilizo na minha prática clínica. Tem trabalhos hoje na literatura que fala da sanitização de ambientes, centros cirúrgicos e da esterilização de objetos aí, de utensílios utilizados em odontologia. Tá bom? Então, quer dizer, é um procedimento simples, que nem é em alguém, né? Mas a gente utiliza também, tá? O ozônio na Europa, pessoal, é utilizado até em tratamento de água, tá bom? Ótimo. Profissional com pós em estética? Pode, pessoal, pode sim. Tá bom? Sou enfermeira. Oi, nossa, a enfermagem usa muito o ozônio, né? Tudo associado, já respondi essa daqui. Tá bom, pessoal? Façam aí as perguntas. Tem um balãozinho aqui com ponto de interrogação. Quem quiser também pode mandar as perguntas por ali também. E aí, pessoal, você praticando nos seus familiares, você vai ganhar confiança, vai ganhar segurança e confiança, né? Sempre com cuidado, não é porque é família, você fala, hoje eu desconto, né? E não faça isso, trate com amor, trate com carinho. Parte intervertebral sem ultrassom. Você recomenda? Muitas pessoas fazem, mas eu acho um pouco errado. O que você acha? Tá, você tá falando intervertebral, né? Você tá falando entre as vértebras. Jéssica não precisa ser necessariamente intervertebral. Você pode fazer perivertebral, ao redor, porque ele é um gás. Ele vai migrar. Você não precisa fazer lá entre as vértebras, né? E outra, você utilizaria o que? O ultrassom para guiar a agulha? Não existe a necessidade. Eu não utilizo dessa forma, eu utilizo de uma forma mais simples. Você conhece a anatomia? Você faz, aí vai depender do problema que a pessoa tem, mas a gente pode utilizar aí, dependendo do tratamento, eu não preciso utilizar necessariamente entre as vértebras, eu posso utilizar ao redor dessas vértebras. E aí o gás, ele migra, pessoal. Isso que é o legal do ozônio, né? Quando eu trato algum tipo de articulação, eu trato ao redor, né? Preservo vasos, né? Os que eu consigo visualizar, preservo ali, vou com a agulha, sinto a extremidade óssea, desvio, tudo com muito cuidado e faço aplicação. Não precisa ser nem tão profundo, tá bom? Entendeu, Jéssica? Então, existem várias formas, tá? E aí você não causa lesão, né? A agulha não precisa ser uma agulha para fazer aplicações tão profundas, tá bom? Ah, legal. E aí, pessoal, o ozônio na acne, o que você acha? Só aplicação do gás ou óleo também? Sensacional essa pergunta. Você sabe que eu tenho ótimos resultados para acne. E aí, pessoal, o óleo é legal para você dar ali, ofertar para o paciente para ele usar home care. Essa é uma ótima. Agora, ali no meu procedimento, eu uso o gás ali intradérmico, em cima da lesão. É sensacional. Sensacional. Eu tenho resultados muito bons na acne, pessoal, porque tem bactéria ali na acne, né? Quem toma AS pode fazer ozônio? O que faço? Ácido acetil salicílico, é isso? Tá, mas qual a patologia da pessoa? Por que ela toma AAS? Ela toma diariamente? Esse medicamento é um medicamento. Com qual intuito?
ela toma? Qual tipo de comorbidade tá associada à utilização desse medicamento? Você tem que fazer esse tipo de pergunta para a paciente. Por que a senhora toma? É uma forma de investigar. Cardiopatia. Tá. Cardiopatia. Tá compensada, descompensada? Para que você vai utilizar? Você vai utilizar de forma sistêmica? Você vai utilizar de forma local? Né? Então, tudo isso você tem que investigar. Se tiver descompensado, eu não recomendo. Aliás, um cardiopata, aí tem vários tipos de cardiopatia, né? Aí a gente pode investigar, porque não existe um tipo de cardiopatia, existem alguns tipos de cardiopatia. Tá descompensado? Pessoal, condição descompensada tem que investigar. Tem que investigar de forma sistêmica. Investiga primeiro. Veja o tipo de cardiopatia, né? Veja se está descompensado, se está compensado, como é que está o estado. Por quê? Na outra live da semana passada, eu falei a respeito do estresse oxidativo. Doenças descompensadas, normalmente... A doença em si, ela já gera muito estresse oxidativo, né? Tem muita geração de radical livre. E o ozônio... ele é um oxidante, ele não é um antioxidante, ele é um oxidante que estimula meu sistema antioxidante, entendeu? Então, se a condição estiver descompensada, não utilize, utilize outra ferramenta, mas aí você vai utilizar para cardiopatia, né? Então, qual é a sua formação? Tem que pensar em tudo isso, viu? Como não é difícil, né? Qual a minha formação? Eu vou utilizar para a cardiopatia desse paciente? Está compensado? Está descompensado? Qual é o custo-benefício? Todas as técnicas, pessoal, sem exceção, no mundo, todas as técnicas têm limitações. E se o paciente for descompensado, pessoal, não façam, tá bom? O ozônio não é uma coisa mágica, o ozônio é tecnologia, é fisiologia, tá bom? É igual utilizar algum tipo de fototerapia em paciente com hipersensibilidade a fótons, né? Vou dar um exemplo. Utilizar o laser em pacientes com... Poxa vida, esqueci o nome da... É uma condição que até a Lady Gaga tem. Lupus, né? O lúpus. Eu adoro laser, gente. Eu não uso só ozônio, tá? Eu uso laser, eu uso radiofrequência, eu uso LED, eu uso laser ablativo, baixa intensidade. Eu adoro tecnologia. Né? Eu uso carboxiterapia. Mas o laser, ele é sensacional, mas eu não utilizo em pacientes com fotossensibilidade. Deu para entender? Então a gente tem que investigar a condição do paciente. E se não der para usar aquela ferramenta, utilize outra. Não tem problema. Aqui a gente está abordando a ozonioterapia, mas existem outras técnicas, pessoal. Tá bom? Eu amo ozônio, eu gosto de verdade, eu vou falar até um pouquinho da minha carreira com a ozonioterapia. Mas se houver limitações... mas eu quero muito conhecer a ozonioterapia. Oferece uma água ozonizada para essa paciente. Ela vai estar utilizando aí a ozonioterapia, tá bom? Aqui a Jéssica, pergunta da Jéssica. Desculpa a demora aí, Jéssica. A agulha que você recomenda de insulina sempre? Claro, tirando a intramuscular, posso utilizar a de insulina amarelinha 30G. Se não me engano, né, gente? É isso mesmo, tá? Pode usar, amarelinha, pronto, aí não tem erro, tá? Aí você não precisa ser tão profundo, pessoal. E outra, você pode utilizar associado a outra técnica, né? Eu não preciso utilizar só ozônio. Se eu estou trabalhando com reabilitação, com dores articulares, eu reabilito e utilizo a ozonioterapia como uma terapia adjuvante, complementar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá. Terminei de falar da acne, né, pessoal? Então, o óleo, eu oriento o paciente a fazer um home care. E aí, na prática, ali dentro de consultório,
você usa uma técnica mais, né? Você pode usar intradérmica, que o paciente não vai conseguir fazer isso em casa, tá bom? Em torno de quanto é cobrado a ozonioterapia? Eu normalmente utilizo a ozonioterapia isolado em algumas condições. Vou dar um exemplo. Feridas, né? Feridas aí, deixa eu tirar aqui. Então, aí vai depender, eu sempre falo depende, né, gente? Eu peço até desculpas, mas é que porque depende da região. Eu vou chutar por baixo, tá, pessoal? Tem o custo, então a gente tem que levar em consideração o custo. Tem a bag, né, que a gente compra já a bag pronta. Existem empresas que vendem essa bag. Ela tem lá o orifício lá para você colocar o ozônio, o orifício para você colocar a outra cânula do vácuo, porque tem aparelhos com vácuo. E aí ele vai fazendo a infusão dentro dessa bag. E o vácuo vai sugando e já vai eliminando no próprio aparelho. Então não tem vazão de ozônio ali no ambiente. Aí tem o custo da bag, não é muito barato, assim, levando em consideração, não é caro. Mas eu vou dar um exemplo de preço, de 20 a 30 reais, essa bag, né? De 20 a 30 reais tem o aparelho, tem o seu curso, tem sua capacitação, porque você não, né? Não foram vozes da sua mente que te capacitaram para utilizar a ozonioterapia, né? Então você tem que colocar tudo isso, 180, 210 reais, 250, vai depender da sua região, tá bom? Vai depender da sua formação, da sua região, tá? Você pode fechar um plano e aí você pode dar algum tipo de desconto. Isso vai depender da tua realidade ali no teu consultório, tá? Mas faça a contabilidade dos seus custos, inclua o valor do conselho que você paga, imposto, água, luz, insumo que você gasta, cápsula de café, tudo isso vai no custo, pessoal, né? A gente precisa manter o ambiente de atendimento e isso a gente tira dos nossos atendimentos, né? Então você tem que fazer uma conta, a região. Eu falo sempre da região porque dependendo da região o aluguel é mais caro, o aluguel é mais acessível. Tem tudo isso, tá? Deixa eu ver mais perguntas aqui pra mim. Quais seringas são indicadas? Tá. Ah, Cristiane. Quais seringas? A seringa de insulina, Cris. Tá? Você pode utilizar. Tô acenando aqui pro pessoal. A seringa de insulina, tá? Eu normalmente não utilizo outro tipo de agulha. Ah, você tá perguntando da seringa. Desculpa. Não da agulha. A seringa, o ideal, a gente descarta essa seringa. Sorry. A gente descarta essa seringa, que eu tava pensando na agulha. A gente descarta essa seringa. Eu normalmente compro de quantidades grandes, né? Então, normalmente eu uso a Descarpac. Aí depende da aplicação. Se você usar uma seringa muito grande, vai ficar difícil de você manusear, de você manejar essa seringa. Então, dependendo da aplicação, eu uso de 5 ml, de 1 ml. Para limpeza de pele, tratamentos faciais, eu uso de 1 ml. Ela fica levinha, fácil manejo, 3 ml no máximo, né? Para facial. Aí, para corporal, eu já uso de 20 ml. Porque senão, toda hora você tem que carregar. Eu uso Descarpac. Tá bom, Cris? E aí, pessoal, outra dica que eu dou, aí, falei aí dentro da pergunta aí que me fizeram, dos planos e pacotes, né? Então, essa é uma dica. Monte um plano, um pacote aí para o seu paciente, para ele ter esse retorno semanal, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, né? Monte esses planos. Comece com pouco investimento, pessoal, né? Existem aparelhos acessíveis no mercado, existem aparelhos, empresas que facilitam a forma de pagamento. Isso é importante, porque às vezes você quer trabalhar com ele, quer comprar um aparelho. O ideal, pessoal, é que vocês adquiram um aparelho
que mostre para vocês o quanto de concentração que você vai estar entregando para o seu paciente, porque tem aparelhos que não mostram, é através do fluxo, você só controla o fluxo. E aí fica mais difícil, eu sei que eu estou entregando ozônio, mas qual a concentração? Eu gosto muito de saber a concentração, pessoal. Eu tenho que saber a concentração vai fazer toda a diferença para mim. Então, deem preferência para esses aparelhos que te mostram a concentração que você está entregando, porque o volume você vai pegar na seringa. Então, o volume é mais fácil de você visualizar. Mas a concentração, deem preferência para esse tipo de aparelho, né? Que você vai lá digitar lá no visor dele, eu quero 5 microgramas, eu quero 10 microgramas, eu quero 20 microgramas. Eu sei quanto que eu estou entregando para o paciente, tá? Deem preferência para esse tipo de aparelho, tá bom? Com Anvisa, por favor, tá? Trabalhem de forma correta, né? Eu falo para trabalhar de forma correta porque pra gente não viver com a faca no pescoço, né? Eu lembro que uma vez eu fui alugar um imóvel para mim transferir a minha clínica de bairro, uma clínica maior, né? E o proprietário na época, tô aqui contextualizando, não tinha um alvará de funcionamento comercial. E aí como é que você... Era um ponto ótimo, né? E o aluguel estava perfeito, só que não tinha alvará, acho que é até por isso, né? E aí como é que você vive? Com a espada no pescoço, né? Então deem preferência para aparelhos que tenha Anvisa, tá? E que facilite tua vida, que você consiga visualizar ali o quanto de concentração que ele tá te entregando. Facilita a vida, gente. A Jéssica. Jéssica, quais as marcas que você gosta? Eu tenho Ozônio Life. Você acha legal? A maleta móvel? Olha, eu acho a maleta sensacional. Eu não conheço esta marca, né? Porque eu já vou falar o que eu tenho, a marca. Eu não conheço essa marca, mas ele tem a maleta, é sensacional para transportar, né? Já vem o cilindro dentro, já vem tudo. Sensacional. Tá? Se ele te facilita a vida, se você sabe o quanto de ozônio você está entregando em concentração, se é fácil de transportar, você fez uma ótima aquisição, você fez uma ótima compra, tá? Eu tenho 2 aparelhos. Eu tenho um só para terapia capilar, né? Em que eu não utilizo o oxigênio medicinal. Eu pego da atmosfera, do ar mesmo, ele tem um compressor. O Filozon é sensacional, Vivian. Sensacional, né? O Ozone Life eu já ouvi falar, tá? Mas eu não conheço esse modelo da maleta. O do Filozon, ele é ótimo. Eu gosto bastante também. Ele é grande, imponente, né? Eu conheço esse. O meu, pessoal, eu tenho esse que eu uso para terapia capilar, né? Que você tem... Ele tem uma touca, você compra a touca em apartado, né? E você conecta ele e ele vai fazer a terapia capilar. Que eu uso, eu trabalho também com terapia capilar. E eu tenho um que se chama Ox, que é da Tony Dermy. Foi o primeiro que eu tive, eu tô com ele até hoje, eu já tô com ele há alguns anos. E eu gosto muito. Tá? Eu tenho a torre, tenho o borbulhador, tenho o aparelho, tá bom? Eu acho sensacional, eu gosto. O importante, Jéssica, é o Anvisa, tá? Se você comprou com Anvisa, tá perfeito. Ótima compra, tá? Me tira uma dúvida. Tem que calibrar o gerador todo ano? Sim, tem que calibrar todo ano. Você sabe por quê? Porque a legislação solicita. A Anvisa, ela fiscaliza o teu imóvel, o teu estabelecimento. E aí você tem que ter o termo de que você... Todos os equipamentos, tá? Não é só do ozônio, não. E o ideal aqui, né? Aqui é mais biossegurança que eu vou falar agora. Tem um POP. Faça um POP, que é um procedimento operacional padrão da sua clínica. Tenha uma pasta, inclusive o fabricante pode te dar essa publicação. Quando você tem um aparelho e ele é registrado na Anvisa, tem uma publicação em diário oficial. Tem uma publicação em diário oficial. Peça para a empresa esta publicação. Imprima e coloque tudo dentro de uma pasta. Todas as aferições que você fizer dos seus aparelhos, coloque tudo dentro da pasta, junto com nota fiscal, junto também com a publicação em diário oficial
com o número do registro do aparelho, tá? Boa noite, Renata! Tudo bem? Como é que você tá, Renata? Que saudade! Ozônio Brás. Conheço de ouvir falar. Conheço sim. Me tira uma dúvida, tá? Como é que você tá, Renata? Saudades. Pessoal, eu falei Foi ótima essa pergunta, viu? Karine, do gerador, porque todos os aparelhos têm que sofrer esse processo, tá? São todos. Até a balança, pessoal, que a gente tem no nosso estabelecimento, a gente tem que mandar ferir a balança. Tudo. Detetização, você tem que ter tudo isso anual, tá? AVCB, tudo isso, pessoal. Não é fácil ser empreendedor, né? É trabalhoso, mas é gostoso, não é verdade? Eu adoro. Pessoal, eu sou professora, já falei, né? Dou aula em pós-graduação. Renata tá aqui que não me deixa mentir. Renata já foi minha aluna, né, Rê? Na pós-graduação de dermatofuncional. Eu sou professora universitária, em graduação e pós-graduação, mas também sou empreendedora, né? Então, eu tenho isso desde sempre, de ter o meu espaço. Eu necessito ter o meu espaço de atendimento, eu gosto muito, né? Por mais que eu leciono muitas horas por semana, mas eu gosto de ter alguns momentos ali na semana em que eu faço os meus atendimentos. Para mim, pessoal, os atendimentos é uma terapia, eu adoro. Deixa eu ver aqui as perguntas dentro. Homens que têm calvície, outra pergunta aqui na caixinha. Sim, eu utilizo muito a ozonioterapia para alopecias, tá? Androgenética, eflúvio telógeno, areata, tá? Eu uso. Como a ozonioterapia atua na homeostase? Vamos lá, né? O que é uma homeostase, pessoal? Um funcionamento normal. Então, se eu tenho um processo inflamatório, por exemplo, e eu modulo este processo inflamatório, eu proporciono a homeostase, a normalização do funcionamento. É dessa forma que a ozonioterapia atua na homeostase, tá bom? Deixa eu ver aqui. A vigilância... Olha, Renata, a vigilância é assim. Vou aqui dar o meu testemunho. Normalmente a vigilância, ela atua mediante denúncia. Quer dizer que você está errada? Não. Quer dizer que um vizinho pode ter te denunciado, um colaborador que trabalha, um colaborador descontente, um cliente descontente, uma amiga, né? Isso tudo pode acontecer, tá? Ou eles pegaram aquela área ali e foram, mas normalmente mediante denúncia, tá bom? Na minha prática, na minha experiência aí, os relatos que eu tenho aí são sempre através de denúncia, e normalmente denúncia meio vazias. Porque, pessoal, olha, que nem aqui, ó, a Renata que tá aqui comigo. A Renata estudou, formou. Por que ela vai trabalhar errado? Né? Não é, Rê? Pode colocar aqui, se você quiser. Até o termômetro, eu lembro que a Renata falou que estava colocando aí para toxina botulínica, não é, Rê? Lá no refrigerador dela lá, porque a vigilância exige. Então, a gente procura trabalhar muito certinho, pessoal. Em relação ao equipamento, nem tanto, tá, Rê? Eles pegam, eles exigem, eles dão um tempo para você cumprir todas as exigências. Eles vieram e pediram toda a documentação. Mas a fiscalização que eles fizeram, Rê, foi da tua documentação, só para você deixar em dia, tá bom? Quando eles entram aí mediante denúncia, parece a Polícia Federal entrando procurando entorpecentes. Tá? Eles vão pedir toda a documentação, isso é muito normal. Então, não fique triste. Isso a gente tem que ter. Se você tem, quem não deve não treme. Você vai tirar de letra isso aí como você já tirou da outra vez, né? É isso. Não é? Quem não deve não treme. Porque quem faz tudo direitinho, pessoal... Por isso que eu falo, tenham Anvisa, tenham um aparelho com Anvisa. Pessoal, façam tudo certo, porque, né? O certo... Então, já se acostumou, ó lá. A gente se acostuma, gente. Isso faz parte
né? Acaba fazendo parte da nossa... Olha lá, tá tudo ok. E é isso, gente. A gente vai deixando tudo ok e vai trabalhando, não é? Porque ser empreendedor no Brasil não é para os fracos, não é, pessoal? Pessoal, outras dicas aqui, façam também, pessoal, parcerias com outros profissionais. Aí, a Rê já está no 2º ano de empreendedorismo. Parabéns, Rê. Você passou do 2º ano. Ha! Tá? Você passou do 2º ano. Você fugiu das estatísticas. Não é? Faça parceria, pessoal. Olha lá, a Rê falando do espaço dela, Espaço RK. Faça parceria com outros profissionais. Você é físio? Faça parceria lá com sua amiga farmacêutica para te ajudar nas prescrições. Faça parceria com sua amiga Nutri. Você vai ter ótimos resultados. Além dela conhecer teu trabalho e te indicar também. Você indica ela e ela indica você. Pessoal, é assim que a gente trabalha. Tem mercado para todo mundo. A gente não precisa se degladiar. Nós somos companheiros de formação. Temos o mesmo perfil cuidador aí, o mesmo perfil de amor a outro ser humano, né? Que é o perfil do profissional da área da saúde, tá? Então a gente trabalha em parceria. Esse é o certo. É essa a melhor forma de trabalhar. É sucesso, hein, pessoal? Cuide da gestão financeira, pessoal. Lembra que eu falei? Lembra que eu falei para vocês a respeito de façam toda a contabilidade dos seus custos, tá? Façam a contabilidade dos seus custos. Não é minha expertise fazer isso, fazer planilha de custos. Vai ter que fazer, gente, a não ser que você tenha uma pessoa que faça a sua gestão. Isso também pode, tá? Isso também pode. Parceria é tudo, gente. Parceria é tudo. Eu costumo dizer que a gente... gente, isso não é uma apologia à falta de dinheiro, né? Mas eu costumo dizer que se você tem amigos, você tem muito mais do que dinheiro. Por quê? Porque quem tem amigos tem tudo. Não é verdade? Outro dia eu precisava muito de um artigo, pessoal, de um artigo científico para montar aí as minhas aulas. E aí... eu tava sem acesso. O que eu fiz? Liguei para um amigo. Falei, amigo, eu sei que você tem acesso a esta revista, por favor. Ele foi lá, é a minha amiga. Entrando, oi, Vitória. E aí, eu fui lá e o meu amigo parceiro conseguiu o artigo para mim. É lógico, tô devendo uma. Ele já falou. Ele já falou, olha, tá me devendo, mas é com todo prazer que eu pago. Tá, pessoal? Então, voltando aí, né, após as parcerias, aí voltando para a gestão financeira, se você tem alguém para fazer a sua gestão, sensacional, tá? Esse é o melhor dos mundos. Esse é o melhor dos mundos, né? Mas se você não tem, você vai ter que aprender a fazer uma planilha, você vai ter que aprender a gerir o seu negócio, tá bom? Existem cursos gratuitos, enfim, né? A gente vai falar um pouco de gestão e eu tenho aí uma colega parceira que fala de gestão, tá bom? Eu aprendo com ela também. Oi! Tudo bom? Saudades! Quanto tempo! Gente, muita gente que eu não vejo há algum tempo. Obrigada pela participação! Saudades também. Abraço na família. No meu caso, a Jéssica, eu não tenho clínica. E a parte de perfuro cortantes? Olha, pessoal, a parte de perfuro cortantes. Você pode descartar, você tem que avaliar, porque tem legislação a respeito. Obrigada, professora Raquel. Professora Raquel também é professora, trabalhamos juntas. Depois que você fecha as caixas. Então, vamos lá, né? Antigamente, isso vai depender do município, isso é municipal, tá bom? Você poderia, dependendo da quantidade, isso pouca quantidade, tá bom, Jéssica? Depende aí do tamanho da sua caixa. Você poderia descartar em uma unidade de saúde. Porém, a legislação, ela nos traz aí que o ideal é que você tenha a coleta especial
para fazer, para recolher esses perfuro cortantes. Lembrando que nessa caixinha de perfuro cortantes aí, eu falo de Scarpac, mas de Scarpac é marca, existem outras marcas, a gente só coloca realmente os perfuro cortantes, tá? A gente só despreza ali a seringuinha, a seringa que... A Raquel foi sua professora, Renata? Olha que legal! Olha como o mundo é pequeno, né? A gente só despreza, só descarta ali realmente aquelas seringas que estão acopladas com a agulha. Caso contrário, só perfuro cortantes mesmo. É uma forma de você ter ali, né? Inclusive, mas tem um limite ali da caixinha. Mas vai depender do município, tá bom? O ideal é que você tenha aí a coleta especial para fazer esse tipo de coleta no seu estabelecimento. Se você não tem, dependendo da quantidade, lembrando que é municipal, se eu falo municipal São Paulo, é de uma forma, Osasco é de outra, Santo André, São Caetano, né? Você pode fazer esse descarte na unidade de saúde. Lembrando que dependendo da quantidade, eles não vão aceitar, tá? Por que eles recebem? Porque tem pacientes crônicos que de repente fazem a utilização de perfuro cortantes no próprio tratamento. E aí eles fazem esse descarte em unidades de saúde. Mas para profissionais, tudo vai depender, tá? O ideal é que tenha aí, que faça. Aí. Eu que agradeço. E pessoal, a última dica aí, não pare de se atualizar, pessoal. Não pare de se atualizar. Sempre se atualize. Por quê? Porque a legislação muda, né? Hoje pode, amanhã não pode. Quem é profissional da área da saúde sabe, Crefito tem um acórdão novo. CRF ou um acórdão, né? Agora pode. Agora não pode, né? Fisioterapeuta é prescritor. Tem que regulamentar. Farmacêutico é prescritor. Tem que regulamentar, né? Então, a gente tem que sempre se atualizar. Entrar em contato com o nosso conselho. Obedecer às exigências, né? E se atualizar em relação também ao que você pode, o que você não pode fazer, tá? A legislação é muito dinâmica, né? A gente tem bastante gente cuidando disso, né, pra nós. Essa live vai ficar salva, Karine, tá? Vai ficar salva e não deixe de participar da nossa imersão no dia 22. Pessoal, no dia 22, a gente tem uma imersão, façam a inscrição, tá? Clica lá na bio e faz a inscrição. Sim, Karine, a live vai ficar salva e sim, eu dou alguns cursos, mentoria, tá bom? E em relação à imersão, voltando, participa, Karine, faz a inscrição, o link tá na bio, tá? Façam a inscrição para essa imersão, vai ser ao vivo, vai ser gravada também. Eu vou vou demonstrar algumas práticas dentro da ozonioterapia, tá bom? Vai ser bem legal, tá? Vou falar de algumas associações que a gente pode fazer na ozonioterapia. Vou falar o porquê que a gente não deve, de repente, fazer algum tipo de associação e vou justificar quando for apropriado a associação entre técnicas, tá bom? Pessoal, eu gostaria de agradecer. Hoje a live se estendeu um pouquinho, né? A ozonioterapia, ela pode ser o seu diferencial, tá? Dentro da sua prática clínica, mas estudem, se capacitem, né? Eu tô aqui tirando as dúvidas da ozonioterapia, eu tô à disposição, entrem nas nossas lives aí de terças e sextas-feiras, tem a nossa imersão ao vivo no dia 22. Então a gente está preparando, eu e a equipe, a gente está preparando algo bastante legal aí para vocês, tá? E se posicionem no mercado, porque contra fatos não há argumentos, não é verdade? Se você souber o que você está falando, você vai atuar com segurança, tá bom?
Eu gostaria de agradecer a presença de vocês hoje aqui. Vou finalizando para a gente descansar aí também, né? Que amanhã é dia de trabalho, tá bom? Amanhã é quarta-feira, tá bom? Gostaria de agradecer. Um beijo no coração e vamos aí rumo à próxima etapa. Sexta-feira, pessoal, tem outra live, tá? Tragam aí as perguntas. Tenho o maior prazer aí de responder, tá? Beijo, até sexta-feira. Beijo, Tarsila, beijo, Priscila, beijo, meninas. Até sexta-feira, aí às 20 horas, pessoal.